Olá, família OAB. Esse é o primeiro episódio do VATcast, um produto que está sendo oferecido pela VAT Educacional dentro do VAT Cursos OAB. Sabemos que o caminho da sua preparação para o exame de ordem é muito difícil, exige muito estudo, muita dedicação, e por meio desses episódios de hoje e os próximos, nós queremos dar dicas pontuais para facilitar a sua aprovação no Exame Nacional de Ordem. Meu nome é Juliano Ralo Monteiro, eu sou coordenador pedagógico e também professor do curso na disciplina de Direito Civil, e eu queria convidar você para ativar o sininho, curtir e compartilhar esse episódio e todos os demais que virão. No dia de hoje, a gente vai convidar o nosso professor de Deontologia Jurídica, professor de Ética Profissional, Maurício Góes, ele que é bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, pós-graduado em Gestão Pública e também professor exclusivo de Deontologia Jurídica e Ética na Advocacia em diversos cursos presenciais e telepresenciais no Brasil. Professor, é uma grande satisfação recebê-lo aqui no dia de hoje. Beleza? Uma honra, cara, Tranquilo. estar aqui. Honra é nossa, tá? De tê-lo aqui no nosso time, a sua energia, a sua dedicação ao projeto, né? Gravações intensas, com muita qualidade. Eu tenho certeza que o nosso aluno, a nossa aluna aqui, vão perceber que com as suas aulas, eles vão conseguir gabaritar a OAB, né? Detonar a OAB, como você fala, né, professor? Exatamente. Legal. Então, antes de mais nada, né, a gente vai querer conhecer um pouquinho de você, professor, saber um pouquinho do que o trouxe até aqui, né, a ser um professor com a enorme qualidade técnica que você tem na disciplina de ética. Então, o nosso episódio de hoje está dividido em 5 blocos e eu vou começar aqui tratar com vocês o primeiro bloco, a história e a jornada no direito. Professor, para dar início a esse primeiro bloco, eu gostaria de falar como foi escolher a disciplina de ética, né? Uma disciplina às vezes tão deixada de lado durante a faculdade, que os alunos às vezes até menosprezam, mas que é tão importante para a OAB. Conta pra gente isso. Show de bola. Excelente pergunta. É uma satisfação estar aqui na VAT Educacional, especificamente nesse projeto direcionado ao exame de ordem. Eu costumo dizer que ter chegado na VAT foi uma grata surpresa desse ano, né? Não só pela estrutura, pela qualidade técnica de tudo isso, mas principalmente pela equipe que faz parte de toda essa conjuntura aqui. Mas no cerne do questionamento, né, o que fez com que eu entrasse na disciplina de deontologia jurídica, de ética profissional, foi algo muito relacionado à minha preparação para o exame de ordem. A verdade é que eu era apaixonado em ensinar sobre direito do trabalho. Durante a graduação, eu compartilhava com os colegas de sala os ensinamentos sobre o direito do trabalho. Eu achava fantástico, né? No entanto, quando eu fui aprovado no exame de ordem, houve a reforma trabalhista, mudou. Isso não faz sentido, eu não vou estudar isso novamente, né? Eu vou seguir de outra forma. Só que ao longo da minha preparação eu tive muitos professores legais de ética profissional. E dentre esses professores teve um em especial que eu olhava para ele e eu dizia assim, cara, esse professor ele ensina com amor. E eu passei a gostar da disciplina. E o engraçado é que eu não entendia muito bem os termos técnicos da disciplina, mas eu gostava da forma como ele ensinava. Ele dizia assim, eu quero ser professor. Foi ali que eu disse, eu quero lecionar. E isso é muito contraditório, porque desde a época do ensino médio, eu dizia bem assim, eu jamais serei professor. É muito louco. Enquanto lá atrás eu jamais tinha pensado em ser professor, quando eu conheci essa metodologia de uma forma direcionada, eu disse, caramba, eu quero isso. Eu quero compartilhar com as pessoas. Então, ele foi sua inspiração. Sim. Que bacana, um professor. Legal, muito bom ouvir isso, né? E quais foram os desafios para se preparar e ter tanto repertório e conteúdo em ética jurídica como você tem hoje? Cara, Juliano, a preparação, eu costumo dizer que assim, muitas das vezes as pessoas que talvez nesse momento estão nos assistindo, elas olhem apenas para esse momento aqui, para esse nosso bate-papo. Só que a trajetória, o que antecede tudo isso, né? O que antecede o palco, o que antecede as câmeras, é muito árduo, né? E quando a pessoa não suporta o processo, ela não vive esse, digamos que esse propósito, esse ápice, né, da docência em si. E a preparação ela foi um pouco árdua
né? Por quê? Porque eu não tinha condições financeiras para comprar um material de qualidade. E, infelizmente, antes não havia uma democratização no acesso à informação. Inclusive, esse projeto da VAT, jamais eu tive algo como isso disponível, né, para mim. Então, eu tinha que estudar muitas das vezes por apostilas copiadas, né, por muitas das vezes aulas disponibilizadas, infelizmente em sites não tão confiáveis. E isso era o que eu ia fazendo, ia pegando. Só para você ter ideia, ao longo de toda a minha jornada na faculdade, eu tive 2 vademecums. Né? Eu entrei em 2012 na faculdade e eu entrei com o vademecum de 2008. Né? E eu, no final da faculdade, lá por 2018, eu finalizei com o vademecum de 2012. Então, o acesso à informação e uma informação de qualidade, ele era muito escasso. Então, a preparação, naturalmente, ela também foi muito mais árdua. Mas, assim, eu sempre digo que os treinamentos difíceis, eles condicionam a nós sermos guerreiros melhores, não é verdade? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Inclusive, acho que muitos futuros advogados e advogados que estão aqui nos ouvindo se identificaram muito com a sua história, né? É uma história que se repete em todas as regiões do Brasil, o que é uma pena, e a gente está aqui com o nosso produto justamente para ajudar cada um de vocês a vencer essa etapa, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre a advocacia hoje na sua vida, o papel social do advogado, né? O que a advocacia representa hoje no seu outro lado profissional? Perfeito. Hoje eu sou advogado regularmente inscrito no Conselho Seccional de Sergipe, tá? Já participei de inúmeras atividades dentro do Conselho Seccional, inclusive palestrando na Escola Superior da Advocacia, lá em Sergipe. E hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso escritório, tá, consolidado. Eu sempre digo aqui, costumo dizer brincando, que é no melhor município do estado de Sergipe, que é Indiaroba. E lá no nosso escritório a gente tem uma equipe de advogados. Eu sou o advogado responsável e o único detentor da sociedade de advocacia na qual nós temos, né? Eu sou o único sócio, uma sociedade unipessoal, na qual a gente tem advogados associados, e a gente atua em diversas áreas, né? A área trabalhista, a área previdenciária, a área civil, mas eu particularmente atuo diretamente em demandas previdenciárias, nas áreas previdenciárias e na área criminal, especificamente na área criminal, na parte de tráfico de drogas. Né? É a área em que eu mais atuo, lá principalmente na região. E também de forma técnica, eu atuo em processos éticos disciplinares para os colegas advogados dentro da OAB. Então, nessas ações disciplinares, né, a gente tem cada vez mais ganhado o espaço de fazer essas defesas técnicas nos processos éticos disciplinares na OAB. E como você vê que a sua conduta como profissional, né, ela acaba impactando a sociedade, o entorno em que você vive? Sim, sem dúvida. É importante falar para o nosso aluno, né, sobre a carreira da advocacia, né? Como você enxerga ela? Assim, falar da advocacia é falar de um divisor de águas na minha vida. Porque eu era um Maurício antes da advocacia, de iniciar efetivamente no exercício profissional, eu sou outro hoje. Não apenas pelos acessos, mas principalmente pela credibilidade naquilo que a gente fala. Quando você se torna advogado, e não necessariamente pelo fato de ser advogado, mas pelo fato de você tornar-se uma referência no estudo, uma referência muitas das vezes em você ter furado a bolha, eu sempre digo isso, né? Quando a gente fura a bolha, principalmente na área educacional, a gente passa a inspirar outros jovens que muitas das vezes não têm uma perspectiva. Então, lá na cidade, principalmente em alguns outros municípios do estado de Sergipe, nós somos frequentemente convidados a palestrar, principalmente em estabelecimentos escolares, né? Explicando qual é a função essencial do advogado, como garantidor do Estado Democrático de Direito, porque as pessoas, principalmente aquelas que detêm menos acesso à informação, elas acreditam, por exemplo, que o advogado criminalista é um defensor de bandido. Né? E a gente precisa desmistificar isso, que o advogado não é o defensor de bandido, que um advogado, por exemplo, que advoga na área criminal, ele não é um advogado de porta de cadeia, digamos assim, que o advogado ele não defende a coisa errada, mas que ele defende o direito, a paridade entre as partes. Então, atuar como advogado, especificamente nesse contexto, é demonstrar que existe um ambiente extremamente especial dentro da advocacia. E confesso a você, hoje, tá? Eu não trocaria, com a maturidade que eu tenho, a advocacia por nenhum outro cargo público. Nenhum, cara. Nenhum. Bacana. É importante ouvir que tem perspectiva a mercado. Sim. E dá para ter ainda
sustento da sua família, Sim. com dignidade. Total. É isso aí. E eu costumo dizer que tudo que eu tenho hoje é fruto da advocacia. Excelente, excelente. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a sua contribuição aqui no nosso projeto do VAT Cursos OAB, um produto do VAT Educacional. E eu queria ouvir um pouquinho de você, quais são as suas expectativas agora que faz parte da família VAT Educacional. Vou dizer uma coisa a você, eu confesso que, assim, estar aqui, principalmente inaugurando, né, o VATcast, é uma grata satisfação, né? Quando eu recebi o convite de integrar a equipe da VAT Educacional, especificamente nesse projeto da OAB, eu fiquei muito feliz não apenas por lecionar, mas por ter acesso a um novo ambiente, com novas pessoas, né, uma nova cultura, principalmente. E ter chegado aqui na VAT Educacional, cara, foi um divisor de águas na minha vida profissional. Principalmente por conhecer uma nova política de gestão. A gestão da VAT Educacional e sem qualquer tipo de puxação de saco, até porque a gente não precisa disso, Juliano. Mas aqui na VAT Educacional, a política é que vocês investem muito em capital humano, cara, capital pessoal. A equipe é muito humana. E isso é muito difícil de você encontrar, né, em alguns dos players do mercado, quando o assunto é empresa educacional. É cada um por si, e aqui é diferente. Desde a pessoa que faz com muito amor, com muito zelo, o café para que a gente tome ali, a pessoa da produção gráfica, até mesmo toda a coordenação, cada parte da VAT Educacional faz com que eu me sinta em casa. Confesso que não venho para cá definitivamente morar aqui, porque eu amo muito a minha cidade, mas definitivamente eu me senti muito bem aqui, muito bem. É bom ouvir isso, porque é bom que você saiba, nosso aluno, né? Cada detalhe aqui foi cuidadosamente pensado para que a gente possa oferecer a melhor experiência e aprendizado para que você conquiste o seu sonho de ser aprovado na OAB. Então, é espetacular ouvir isso, um testemunho de seu professor. E aí, dentro dessa linha, eu queria lhe perguntar o seguinte, né? Quais os diferenciais que você viu aqui na casa, que a gente vai conseguir fazer com que cada um que esteja nos ouvindo consiga a sua aprovação? O que você já percebeu, dada a sua experiência e trajetória? Eu vou ser bem prático aqui, porque se nós formos falar detalhadamente todas as diferenças, né, considerando o mercado educacional, são inúmeras, tá? Mas as principais diferenças que eu encontrei aqui na VAT Educacional, além desse capital humano, né, de uma equipe humanizada, de verdade, a estrutura tecnológica de vocês é algo abissal. É fora da curva, né? Desde a questão da aparelhagem técnica até os próprios colaboradores. Eles são extremamente profissionalizados. Eu digo a você que vai ser o nosso aluno e que já é o nosso aluno, você está com o melhor material do país na sua preparação para o exame de ordem. Nada vai ficar para trás e você vai receber com a melhor qualidade a sua preparação. Pode ter certeza. E acho que tudo começa também com essa equipe de professores que a gente conseguiu montar aqui, que é uma equipe única, não há no mercado. Você já está, nossa aluna, testemunhando isso, com materiais autorais feitos pelos próprios professores, né, com qualidade técnica, com aulas curtas, mas extremamente objetivas, focado na sua aprovação. Então, essa experiência que a gente quer passar aqui para o nosso aluno, né? Então, eu quero agora entrar um pouquinho no bloco 4, né, falar um pouquinho sobre a sua disciplina de ética, aquilo que é essencial à própria disciplina ética profissional, tá? Quais os pontos essenciais que você, enquanto professor, né, acha que o aluno deve dominar para garantir a sua aprovação? Bom, falando sobre a disciplina de ética profissional, hoje a disciplina ela corresponde a 8 questões da prova. Isso equivale a 20% da pontuação necessária, tá? Para que você obtenha a aprovação. Sobre ética, existem posicionamentos de alguns colegas professores dos quais eu divirjo um pouco, porque eles focam, e talvez até mesmo com um posicionamento de deixar a disciplina um pouco mais pesada, focando em assuntos que talvez não são tão importantes, tá?
com a máxima vênia, com o máximo respeito a todos eles, mas estudar ética profissional de uma forma, por exemplo, roteirizada, de ler artigos de lei, não vai funcionar. Você tem que estudar de uma forma objetiva e é isso que a VAT Educacional vem entregar para você. A disciplina de ética profissional, você vai encontrar aqui na VAT Educacional o quê? Aulas otimizadas, objetivas e direcionadas para sua preparação. De que forma, Juliano? Da forma em que o nosso foco não é ler, por exemplo, em ética profissional, logicamente, o texto da lei, o artigo em si, mas sim explicar para você como isso vai ser cobrado na sua prova. É isso que importa. Eu sempre digo o seguinte, se você quer tornar-se um professor de ética profissional, esse aqui não é o momento, tá? Você pode até adquirir a bagagem para que você viva isso depois. O objetivo aqui é fazer você passar na prova da OAB. E se o nosso objetivo é esse, a gente vai otimizar o tempo, otimizar a sua preparação e de uma forma leve você vai obter o melhor conhecimento do país para isso. Sem variação de dúvida, sem variação de dúvida. Então, temas, por exemplo, como honorários advocatícios, são temas que nós temos um enfoque maior, temas como infrações e sanções disciplinares, processo disciplinar, estágio profissional, tá? Eleições nos quadros da OAB, órgãos e estruturas, ou seja, você vai bater todo o seu edital durante a nossa preparação, todo. Você não vai ficar com nenhuma lacuna na sua preparação em ética profissional. A gente bate o edital de A a Z e outra, de forma leve, tá? Isso aí. Acho que quem é nosso aluno já está vendo a aula do professor, vai atestar e confirmar o que ele está falando, né? Tamanha qualidade da sua aula. E aí, tem alguma dica de ouro para esse aluno ou futuro aluno que está nos conhecendo agora por meio desse podcast que você pode dar, que é importante aqui para a ética profissional? Show de bola. Você diz dica direcionada para a prova. Exato. Perfeito. Tem uma dica que eu particularmente gosto muito relacionada a honorários advocatícios, tá? Os honorários advocatícios, você que tá aí neste momento na labuta, bunda na cadeira, sangue no olho, estudando rumo à sua aprovação para o exame de ordem, lembre-se de uma coisa, os honorários advocatícios, eles têm natureza alimentar. Então, por eles terem natureza alimentar, a partir de agora, você, enquanto futuro advogado, futura advogada, você poderá solicitar que até 20% do patrimônio do seu cliente, eventualmente bloqueado, seja desbloqueado, até 20% seja desbloqueado para o pagamento dos seus honorários e gastos que você eventualmente tiver com a defesa do seu cliente. Só que veja, esse pedido de desbloqueio de até 20% do patrimônio do seu cliente, ele deve ser feito em sigilo e em autos apartados, tá bom? Então, se o patrimônio do seu cliente ele foi bloqueado, você pode solicitar o desbloqueio de até 20% desse patrimônio, tá bom? Tramitando esse pedido de desbloqueio sob sigilo e em autos apartados. Contudo, todavia, entretanto, porém, se o bloqueio ele foi oriundo do tráfico ilícito de entorpecente ou do trabalho escravo, esse desbloqueio não vai poder acontecer. Pegou a visão? Isso aqui é VAT Educacional. Esse é o padrão das nossas aulas. Excelente, professor. Vamos então chegando ao último bloco, o bloco 5 aqui, para além da sala de aula. E uma pergunta, tem alguma curiosidade sua que os alunos e nossos alunos deveriam saber? Algo que você gosta de fazer fora das atividades profissionais? Conta um pouquinho mais sobre você, seu dia a dia, os seus hobbies. Show. Vamos lá, né? Eu era, na verdade, atleta de fisiculturismo, né? Isso é muito louco, porque eu tornei-me atleta de fisiculturismo do final da faculdade para o início da advocacia. Então, quando eu competi definitivamente, eu já era advogado, já atuava como advogado. Só que eu tive um sonho, cara, eu tenho vontade de entender como funciona. E no ano de 2019 eu competi como atleta de fisiculturismo na categoria Men's Physique, fui campeão estadual de fisiculturismo lá em Sergipe, e depois disso eu disse, não, já tive essa experiência, tá? Depois que eu tive essa experiência, agora definitivamente eu vou focar na advocacia. Mas eu sou apaixonado também por musculação, gosto muito, não hoje mais com fins competitivos, mas agora mais com fins de saúde, até mesmo autocuidado, né? Mas assim, essa é uma curiosidade também da minha vida. Aproveita e fala um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, acho que é importante, dessa relevância mesmo deles equilibrarem os setores da vida, né? Em especial também focarem na saúde, quando querem se preparar por um projeto que é uma maratona de estudos, né? O estudo para a OAB,
É um Show de estudo que bola. tem que ser focado, Sim. mas eles precisam ter o equilíbrio Sim. dos setores. O que você pode recomendar? Que dica você poderia dar para os nossos alunos em relação a isso? Juliano, eu vou fazer um contexto sistêmico aqui, tá? Não me alongando, mas só para você entender, você que está estudando por exame de ordem, eu já fui aquele aluno, no período em que eu estava estudando, de estudar 12 horas por dia. Isso, 12 horas por dia, 12 horas líquidas, tá? Então, eu não trabalhava nesse período, então eu só estudava. Eu estudava 4 horas líquidas pela manhã, 4 horas líquidas pela tarde, 4 horas líquidas durante a noite. Durante 3 meses. E olha, eu perdi cerca de 7 quilos durante essa preparação. E posso dizer a você, eu reprovei quando eu tentei fazer a prova dessa forma. Por quê? Porque eu não tinha um controle sistêmico dos meus horários. Eu foquei apenas em uma área, na área educacional, na área do estudo, de absorver conteúdo, só que eu não fazia uma atividade física, eu não me alimentava corretamente, porque naturalmente eu não dormia corretamente. O que você precisa fazer, e por isso que o padrão do VAT educacional é interessante e diferente de tudo que eu vi, é que pelo fato das aulas elas terem uma duração extremamente importante, com a duração enfática, para que você não se canse, não se torne enfadonho, você também tem que colocar na sua rotina, e rotina de estudo, faz parte do estudo, você dormir bem, você se alimentar bem, você fazer uma atividade física, porque tudo isso vai fazer você liberar os estresses de você estar estudando, muitas das vezes de fazer uma questão, poxa, eu errei, e aí você acumula aquele estresse e não coloca para fora. Então faça atividade física, durma bem, se alimente bem, porque o excesso muitas das vezes, sem estratégia, ele é completamente prejudicial. Pode ter certeza. Professor, a gente chega ao final aqui desse nosso VATcast. Inspiradora a sua história de vida, a sua dedicação ao estudo, a dedicação a outros setores também. Acho que tudo que você falou aqui para os nossos ouvintes é essencial para que eles possam ter uma boa preparação aqui nessa jornada, né? Então, o bate-papo de hoje foi com o professor de ética profissional, professor Maurício Góes. Você vai ter esse acesso ao conteúdo quando quiser por meio das nossas redes sociais, Spotify e também aqui dentro da nossa plataforma para vocês verem quando e reverem quando quiserem. Então, acreditem sempre que o estudo e o conhecimento pode mudar vidas. E é essa a nossa proposta aqui da VAT Educacional. Olha o que a gente tem de melhor de professores a uma tecnologia de ponta para trazer a melhor experiência para você ser aprovado no AB. Muito obrigado e se você gostou aqui do conteúdo, curte e compartilhe com seus amigos.